Muito bem, reverendo. Tudo bem, graças a Deus, meu cara. Que bom, boa noite, seja bem-vindo. Graças a Deus, depois aí de algumas dificuldades, nos acertamos. E isso é o que importa, né? Estarmos juntos. Isso. Para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande poder fazer essa live compartilhada com o nobre professor, vários anos aí, né, lá no seminário, tendo a oportunidade de conhecê-lo, de ouvir as suas aulas. Então, para mim, é um privilégio muito grande. Seja bem-vindo. Irmãos aí que estão chegando, por favor, compartilhem a live e convidem outros irmãos. Muito bem, reverendo. Então, nós vamos suplicar a direção de Deus aqui nessa nossa conversa, né? E esse tema é um tema muito relevante. Nos dias que temos vivido com relação à quarentena, Covid-19, em que vemos aí um agravamento, né, das dificuldades com relação ao convívio, com relação à vida na igreja, tem crescido também a demanda de procura, né, por aconselhamento pastoral. Mesmo nesses dias, seguimos fazendo, né? Hoje mesmo eu fiz aconselhamentos pastorais online e é um tema, né, importantíssimo, é algo que com certeza tem tudo a ver com a vida cristã, tem tudo a ver com a vida de igreja, né? Então, vamos suplicar a Deus aqui em oração, a sua graça, a direção do Espírito Santo, e assim passo a palavra para o reverendo para conduzir, então, a palavra nessa noite. Tá bom, reverendo? Ok. Vamos orar. Pai Santo, Deus eterno, querido e amado, rendemos-te graças, Deus, por esse encontro, por esse momento em nossas vidas. Louvado, Senhor, e exaltado seja o teu nome acima de todo nome, por tua palavra revelada, Senhor Deus, a nós, por tua vontade revelada, por podermos, ó Pai, ler e encontrar na tua palavra direção também para as nossas decisões, palavra que fala ao nosso coração, palavra útil, ó Deus, em todos os momentos da nossa vida. Suplicamos-te então agora, Deus, que na mediação do teu Filho Jesus Cristo, o teu Espírito, ó Pai, esteja conduzindo essa conversa, conduzindo esse momento, para que seja momento de edificação, momento de crescimento espiritual, momento de crescimento, de conhecimento a respeito da tua palavra. Te rendo graças pela vida do reverendo João Batista, por ter separado esse tempo, ó Pai, para nós, e te peço que o Senhor continue cuidando da sua vida familiar, da sua condução, ó Pai, ali na igreja, seu ministério, abençoando, ó Pai, o seu coração e cuidando dele em todos os âmbitos, ó Pai. Que em nome de Cristo Jesus, ao final dessa live, o teu nome seja exaltado acima de todo nome. Nós suplicamos, confiados no nome de Cristo, suplicando que a tua boa mão também esteja abençoando a vida de cada um daqueles que estão e que ainda estarão conosco aqui, ou ouvirão a gravação, ó Pai, dessa live. Suplicamos assim, confiados no nome maravilhoso e sublime de Jesus Cristo. Amém e amém. Reverendo Marcelo dos Filhos, é uma alegria muito grande, uma satisfação enorme poder participar desta live sobre esse tema aconselhamento. É um assunto com que eu me tenho ocupado já faz 20 anos lá no seminário. E essa disciplina, ela antes era trabalhada em Poimênica 2. Poimênica 2. E depois a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela instituiu o aconselhamento 1 e o aconselhamento 2. E agora a gente neste primeiro semestre de 2020, estamos a lecionar o aconselhamento 2. A ideia que a igreja tem é mostrar que há alguns tipos de aconselhamento e que a igreja prefere que se use um deles.
Qual é que a igreja prefere? Já dou a resposta. É o aconselhamento bíblico. E eu acho que seria interessante para quem nos vê e ouve se compreender quais são esses tipos de aconselhamento e quais as diferenças básicas entre eles. Podemos caminhar assim? Podemos sim, Reverendo. Fica à vontade. Então tá ótimo. O que é aconselhar, Marcelo? Eu criei um conceito para mim, que eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte: aconselhamento é a ação feita por um ser humano, através da qual oferece oportunidade para que alguém passe a ter ou recupere o domínio em uma área específica de sua vida. O que presume o seguinte, Marcelo, quando eu não estou bem, eu me aconselho. Essa é a ideia. Quando eu não estou com um domínio num assunto, numa área específica, eu vou a alguém que tem esse domínio. É bem simples. E esse alguém que tem o domínio profere palavras, orientações através das quais eu recupero aquele domínio, ou passo a ter esse domínio. Quando eu passo a ter esse domínio sobre essa área da minha vida, eu não preciso mais do aconselhamento. Eu posso já tocar a vida por mim mesmo, sem nenhum tipo de preocupação, conduzir a vida sob a minha própria forma de ver. Tranquilo? Então, eu quero até dizer a você o seguinte. À medida que você entender que eu deva fazer uma parada para que alguém faça pergunta e tudo mais, fique à vontade. Eu quero fazer essa live da forma que seja mais didática possível. Então, eu apresentei o aconselhamento que, ao longo desses anos, a gente pôde perceber que o aconselhamento acontece quando alguém fragilizado vai a uma pessoa que não esteja com aquela fragilidade pode ajudar. Assim que acontece. Agora, há três tipos de aconselhamento dos quais se fala no seminário. E a Igreja Presbiteriana do Brasil recomenda que os alunos de aconselhamento, que os futuros pastores aconselhem de acordo com as normas do aconselhamento bíblico. Ok? Mas eu quero falar de dois outros tipos de aconselhamento. Eu vou apresentar aqui, Marcelo, dois livros que os autores deles sintetizariam este tipo de aconselhamento que eu quero falar antes de falar do bíblico. Eu estou mostrando aqui um livro, Aconselhamento Cristão. Alô? Estão me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo. Está ouvindo bem, Marcelo? Ó, esse é o livro Aconselhamento Cristão. O nome do autor é Gary Collins. Sim. Ok, agora sim. Tenho esse, hein? Tem, né? Olha o tomo dele aqui. Percebe que já foi remendado aqui. Ele é muito usado. Esse Gary Collins é um dos representantes do aconselhamento integracionista. Ok? É um tipo de aconselhamento. Vou mostrar um outro aqui. Tornar-se pessoa de Carl Rogers. Sim. Este aqui simbolizaria ou representaria o aconselhamento secular. Ok? Ok? Pois bem, eu apresentei esses dois tipos de aconselhamento. Agora vou defini-los antes de fazer a definição do aconselhamento bíblico
é a que fala, que se utiliza de ferramentas bíblicas e ferramentas psicológicas para proferir. O aconselhamento ele é um misto das contribuições bíblicas e contribuições psicológicas, canálise, psiquiatria e integracionista. O aconselhamento circular é aquele que não é necessariamente cristão ou evangélico. Aconselhamento que um profissional da psicologia que não seja crente pode proferir, ou psicanalista, psiquiatra, enfim, alguém dessa área, que não seja cristão, não tem essas ferramentas cristãs. Okay? Em tese, são essas as conceituações desses dois tipos de aconselhamento. Agora eu apresento aqui o conselheiro capaz, juntamente com o manual do conselheiro cristão. Esses livros são escritos por J. Adams. Ele é o grande representante do aconselhamento bíblico. E agora eu pretendo seguir um pouco mais nessa linha do aconselhamento bíblico. O que caracteriza o aconselhamento bíblico? Eu diria que praticamente é a confrontação que é feita com aquele que é aconselhado. Que confrontação é essa? Quando alguém me procura para aconselhar, eu ouço tranquilamente, mas em algum momento desse aconselhamento, eu pergunto a ele assim: será que você não tenha dado causa a esta situação em cuja situação você se encontra? Eu vou continuar aqui do que é o aconselhamento bíblico. A característica principal do aconselhamento bíblico é a confrontação. O que é essa confrontação? Perguntaria eu. Essa confrontação ela é uma resposta da parte do conselheiro aquelas informações iniciais que oferece, e aí o conselheiro de maneira você talvez tenha dado causa a essa situação em que você se encontra. Quando ele tem essa resposta, o aconselhando passa a perceber que da solução do problema pode estar numa atitude sua. E isso é importante para que se estabeleça um caminho que se pretende seguir. Certo? Só que essa confrontação. Então, vamos lá. Meu prezado pastor, então eu falava da confrontação. Essa palavra ela não é muito bem aceita. Lá no aconselhamento bíblico, a palavra grega para essa confrontação é noutétese. Aí gera o chamado aconselhamento noutético. O que é aconselhamento noutético? É aquele aconselhamento em que o conselheiro procura identificar no aconselhado causas daquela fragilidade. Eu acho mais importante, então, já dizer o seguinte: o que leva alguém a um pedido de aconselhamento? Quais são o que nós chamamos de os 3 elementos da confrontação noutética? Quais são eles? Primeiro, num ou no outro caso, algum problema em sua vida, problema que requer solução. É aquilo que a gente falou inicialmente, que quem está bem não precisa de aconselhamento. Eu estou gerenciando a minha vida, estou no controle da minha vida, não estou enfrentando nenhuma causa específica de fragilidade. Então, nesse sentido, eu não preciso de aconselhamento naquela área. Posso precisar em outras áreas, mas naquela área específica eu estou no domínio. Então,
o primeiro elemento que leva alguém a solicitar aconselhamento é que a existência de um problema esse que a pessoa não consiga gerenciar. Okay? Esse é o primeiro dos 3 elementos da confrontação noutética. E o segundo elemento? Os problemas são resolvidos nouteticamente por meios verbais. Esses verbais aqui, em J. Adams, que é no aconselhamento bíblico, na verdade, são meios orais. Conversa, bate-papo. Porque o verbal, a palavra verbal, ela tem 2 sentidos. O sentido de escrito e o sentido de falado. Quando eu digo assim, olha, eu tratei com fulano de modo verbal. Você pode ter tratado com ele por uma carta, um documento escrito, ou algo oral, falado. Porque linguagem verbal é aquela linguagem para a qual se usam verbos, palavras. Diferentemente da linguagem não verbal. Eu digo assim, ó, tá tudo ok, não é? E alguém entende que tá tudo ok. Eu apenas coloquei o meu dedo polegar para cima e me comuniquei sem usar nenhuma palavra. Isso é uma linguagem não verbal. E a linguagem verbal é esta aqui. Eu estou usando a palavra. Eu posso usar essa palavra oralmente ou posso usar essa palavra por escrito. Eu tenho aqui apontamentos. Olha, os meus apontamentos da nossa live de hoje. Isso aqui é uma linguagem verbal, escrita. Pois bem, o que é o segundo elemento da confrontação noutética? Esse segundo elemento diz que os problemas devem ser resolvidos de modo verbal. Só que esse verbal em Adams, na tradução aqui do Conselheiro Capaz, o tradutor coloca verbal no sentido de oral. Porque esses problemas que alguém te leva devem levar você a uma conversa, a um bate-papo. Hoje, com essa pandemia, seria um telefonema, seria um áudio, seria um encontro presencial, mas a 1,5 metro de distância, mas ter-se-ia que usar a palavra falada. Então, esses problemas devem ser resolvidos de modo oral. Lá está escrito verbal. E o terceiro elemento da confrontação noutética é que a correção verbal, que aqui é oral, visa a beneficiar o interessado. Quando alguém vai para uma sessão de aconselhamento, vai para sair dali melhor e não pior. Então, visa a beneficiar o interessado. Isso vai ao encontro, Marcelo e irmãos, daquele nosso Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil, o primeiro artigo do CD, que diz que a disciplina tem as seguintes finalidades. Lá no final diz o bem-estar do faltoso, ou seja, quem vai para uma disciplina há de sair dali melhor do que quando entrou naquela disciplina. Ok? Então, repetindo aqui, os 3 elementos da confrontação noutética. Não está legal, algo não está legal. Segundo, meios verbais, ou no caso orais, e a correção tem por objetivo beneficiar. Ok. Esses 3 elementos da confrontação noutética leva você a sinalizar o modo como você vai tratar a pessoa que te procura. Quando alguém te procura para um aconselhamento, você identifica qual a área da vida dela ela está enfrentando alguma fragilidade. Você identificando essa área, você como pastor, como conselheiro cristão, você vai pensar os meios através dos quais você vai prover essa ajuda. E aí você parte para o segundo momento. Olha, precisamos conversar lá na igreja às 15 horas para o encontro verbal, que é oral. Nós vamos conversar. Você vai mostrar para mim o que está acontecendo com você, porque o primeiro momento do aconselhamento, às vezes, é uma mensagem de WhatsApp. Reverendo, eu quero conversar com o senhor. Ou liga, eu quero falar com o senhor, mas há de ser de uma forma mais... que o senhor possa me atender com mais tempo e tudo mais. Então,
vai para o segundo momento, esse encontro oral, esse encontro em que as duas verbalizarão, as duas partes falarão. E aí, dentro desse encontro, é que eu posso usar um método que vem lá das chamadas PSIs, né? Da psicologia, psicanálise e psiquiatria. Por que eu me refiro ao método? Porque uma das maneiras de você colher as informações do seu aconselhando é ouvi-lo exaustivamente, ouvir, dar atenção. É preciso que a pessoa que vai procurar aconselhamento perceba que você está interessado na causa dela. Não pode pensar na ideia de que a pessoa está falando ali e você está preocupado com outros assuntos. Não. Por isso, é necessário que você marque com ela um horário, um encontro, nem que seja assim, nós vamos conversar das 3 às 4, das 15 às 16 horas, para que ela saiba que dentro daquele período ela há de conseguir expressar o que está acontecendo com ela. E naquele momento o conselheiro deve, como método, dar atenção. Outra coisa, deve interagir, ou reagir, ou responder. Que resposta é essa? Num primeiro momento, quando alguém ainda está falando, é uma resposta talvez não verbal. Como assim, reverendo? O simples balançar a cabeça, como quer dizer assim, eu estou entendendo o que você está falando. Continua falando. Eu estou percebendo. Eu estou acompanhando. Eu estou contigo. Daqui a pouco eu te profiro uma palavra, mas neste momento saiba que eu estou acompanhando a sua dor. Eu estou me compadecendo de você. Enfim, é uma resposta primeira que se dá àquela pessoa que está pedindo aconselhamento. E é uma resposta que pode ser, no primeiro momento, não verbal. Mas você pode também dar uma resposta verbal. Você pode comentar, interrogar, confrontar, informar, interpretar, apoiar, encorajar. Ok. Aí, outra questão que nós chamamos também de técnicas de aconselhamento é que um aconselhamento permite a você ensinar a pessoa. Ensinar o quê? Ensinar essa pessoa a andar com as próprias pernas. Eu tenho comentado nas igrejas por onde passo, estou na terceira igreja do meu pastoreio, que o meu trabalho pastoral deve ser feito de uma forma eficaz, e esse eficaz pode significar que, ao longo do tempo, as ovelhas necessitem menos de mim como necessitavam no início do meu pastorado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a minha pregação deve ensinar, o meu comportamento em família deve ensinar, que o meu trato com os meus filhos deve ensinar, que a maneira como eu leciono no seminário deve ensinar, que a maneira como eu me conduzo em outras áreas da minha vida também são um ensinamento para a igreja. E isto levará as pessoas a serem encorajadas eu vou aqui usar uma palavra que não é minha, é do apóstolo Paulo. Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pode parecer algo meio presunçoso, não é? Eu dizer assim, eu quero que a igreja me imite. Pode parecer presunçoso. Pode até parecer, mas é bíblico. Ou seja, eu devo ter um comportamento tal que as pessoas que ouvem as minhas pregações, que ouvem os meus aconselhamentos, que veem meu comportamento com a família, pensem assim, eu quero ser crente como o crente é o pastor João Batista. Se, por um lado, isso pode me trazer alguma ponta de orgulho, eu quero já adiantar aos senhores que a responsabilidade minha cresce a cada pregação que eu faço, a cada aconselhamento que eu profiro, a cada aula que eu dou em seminário. Quanto mais pessoas disserem assim, eu gosto do jeito de ser do reverendo João Batista, eu me sinto mais responsável ainda. Marcelo, eu vou te contar uma historinha de um menino que talvez os pais dele estejam me vendo agora
Eu vou fazer a citação, que é uma coisa muito boa que me aconteceu lá na igreja de Coelho Neto, um menino chamado Silvinho. Alô, Silvia, volta aí, paz do Silvinho. Você sabia que o Silvinho, quando eu era pastor de Coelho Neto, ele gostava de ir para a igreja de terno porque eu usava terno? Que coisa curiosa. Eu ficava assim, meu Deus do céu, que responsabilidade. Eu me cuidava, talvez não tanto por causa dos grandes, mas por causa do Silvinho. Então, o aconselhamento, ele envolve todo um ensino, toda uma didática que é possível provir daquele que aconselha. Uma outra técnica importante é filtrar, Marcelo. O que é filtrar aqui? Quando alguém está falando para ti o que ainda está incomodando, você precisa, como conselheiro, o conselheiro há de identificar aquilo que realmente vai fazer diferença para a resposta dele futura. Porque talvez a pessoa esteja tão angustiada, tão, como diria talvez um nordestino, acabrunhado, que essa pessoa fale um monte de coisas que para aquele momento não contribuiria para a resposta que ela terá do conselheiro. Então, o conselheiro vai filtrar, ele vai identificar naquela fala daquela pessoa os elementos de que ele vai se servir mais adiante para dar a resposta a essa pessoa. Ok? Agora eu vou falar de 3 outras coisas aqui. Eu vou falar de iniciativa do aconselhamento, vou falar de dependência do aconselhamento e vou falar de motivações erradas para o aconselhamento. E aí eu vou querer, vou oferecer oportunidade para abrir aí para perguntas e talvez alguns pontos que eu não tenha abordado, esses pontos serão supridos nas perguntas. Considerando também que nós estamos quase que já 1 hora, né? Aí temos, não queremos cansar muito as pessoas. Então, a iniciativa do aconselhamento. Quem é que dá que starta esse aconselhamento? Normalmente, o aconselhamento ele é iniciado pelo aconselhando o aconselhado. A pessoa procura o conselheiro. Então, esse é o melhor jeito de se iniciar um aconselhamento. O aconselhando, ele procura o conselheiro. E o conselheiro tem até preservado a sua autoridade quando ele é procurado. Mas, no pastoreio, muitas são as vezes que o pastor é que vai procurar a ovelha. Porque talvez a razão para que a ovelha tenha iniciado um processo de aconselhamento é alguma coisa que a envergonha e que ela não tem nem coragem de procurar o conselheiro porque ela está extremamente envergonhada pelo que fez. E o conselheiro tem que ir a ela, talvez ela esteja com a perna quebrada, e isso aí fazendo uma figura de linguagem, evidentemente, né? E ela não possa caminhar para ir até o seu pastor e o pastor precisa ir a ela. Isso aí pode gerar um problema, porque ela pode ter aquele momento de uma reação que mostre ao conselheiro que ela não está querendo ser pastoreada. Ela pode querer dizer a ele assim: o que é que o senhor, pastor, tem com a minha vida, com o meu comportamento? Seria um tipo de comportamento extremamente desafiador, que já teria perdido aquela relação pastor-ovelha, em que há uma autoridade espiritual do pastor sobre a ovelha. Ela já está dizendo o seguinte: olha, o senhor não tem nada a ver com a minha vida. É alguém que não quer ser pastoreado, alguém que não quer pertencer a um rebanho para ser pastoreado. Mas o pastor tem a autoridade de ir a ela, a autoridade conferida pela Escritura Sagrada, pelos nossos documentos de fé e prática, nossas leis. O pastor tem essa autoridade espiritual. Então, eu falei da iniciativa do aconselhamento. O melhor, né, nesse processo é que a ovelha procure, mas pode ser que o conselheiro é que tem que procurar. Dependência. O Jay Adams
o nosso conselheiro capaz aqui, ele fala da possibilidade dele, aquela pessoa que é tão dependente do seu pastor que tudo que ela vai fazer, ela precisa de um conselho pastoral. Pastor, posso me casar com Joãozinho? Pastor, posso me casar com Mariazinha? E por aí vai. Conselhos a respeito de cada área da vida, e enquanto não tem a palavra pastoral sobre aquela área, ela não se sente segura. Mas volta a lembrar o que eu disse há pouco do meu objetivo pastoral, ou seja, cada vez as igrejas necessitarem menos de mim para tomarem as decisões, os membros da igreja, né? Precisarem menos da minha fala pastoral para essas pessoas tomarem a sua decisão na vida. Aí eu estarei contente. Eu diria para mim, puxa, como fulano cresceu espiritualmente, está gerenciando bem essa área da sua vida, mas é possível, diz J. Adams, que haja dependência de aconselhamento para cada área da vida. E, por fim, é possível que o conselheiro, Marcelo, aconselhe por motivações erradas. Quem fala isso é Gary Collins, lá no livro dele, quando ele menciona que, às vezes, o conselheiro é que está precisando de conselho. E aí ele quer aconselhar, sabe para quê? Para exercer controle, para socorrer, para manter relacionamentos. Esse exercer controle é o que justamente pode gerar essa dependência. Ele quer estar sempre decidindo pela ovelha aquilo que a ovelha precisaria decidir por ela própria. E quando ele tem essa dependência de estar controlando a ovelha, essa é uma motivação errada, porque é uma necessidade dele e não da ovelha. Socorrer, aquela ideia do grande provedor, né? Deixa comigo, eu resolvo, manda para mim. Reverendo, eu tenho um problema, tá? Manda para mim. Aquela coisa de socorrer, aquela coisa de estar sempre amparando quem estava caindo. A pessoa não está nem caindo ainda, o pastor já está querendo ampará-la para que ela não vá ao chão. Isso também é uma motivação errada. E a terceira, há outras que Gary Collins fala, mas eu vou me manter nessas três. A terceira, que é uma muito perniciosa, é aquela que o pastor aconselha porque tem necessidade de manter relacionamentos. Ele é uma pessoa sozinha, alguns não são bem casados, não têm um bom relacionamento familiar, do seu núcleo, do seu nicho, né, familiar, e por essa razão ele quer ter relacionamentos de amizade, às vezes até na área afetiva, com pessoas que não são aquelas da sua família. Esta é uma das que mais acontece e ela é extremamente perniciosa. Normalmente, isso resulta, e às vezes até em deposição do pastor de seu ofício, porque ele acaba tendo envolvimentos afetivos na igreja, além daqueles necessários para ajudar as ovelhas a resolverem os seus problemas. Porque a gente teve que correr um pouquinho por questão das nossas dificuldades técnicas. Então, eu vou fazer um resumo. Do que eu falei esta noite? Eu falei, inicialmente, dos tipos de aconselhamento bíblico, aconselhamento secular, o aconselhamento integracionista, e me voltei para o bíblico, falando que ele tem três elementos da confrontação noutética. Alguém está com problema, esses problemas são resolvidos oralmente, e essa exortação oral visa a beneficiar o interessado. Falei das técnicas de aconselhamento, ouvir, responder, ensinar, filtrar, e terminei por falar da iniciativa do aconselhamento, da dependência e das motivações erradas para aconselhar. Agora eu me coloco aí à disposição de vocês, Marcelo, você e os que nos veem, para perguntas que eventualmente possamos responder. Ok, então os irmãos aí que quiserem fazer perguntas, né, podem entrar e ir colocando aqui que eu vou tentar acompanhar
as perguntas, né? Enquanto os irmãos não colocam e vão escrevendo aí, vem assim para mim, né? Vem à minha mente, a gente vai ouvindo e várias coisas vão vindo, né? Vão vários questionamentos, várias considerações. E primeiro assim, eu entendo que é um desafio muito grande, né, para o pastor exercer o aconselhamento por conta de todas esses cuidados, né, que o irmão citou no final em relação a desvirtuar o aconselhamento, não perder o rumo do que de fato aqui serve, aqui se presta, né, o aconselhamento. E uma outra situação também que eu acho muito perigosa, esse foi o lado do conselheiro, é a questão da dependência do aconselhando, né? Como o senhor falou, nosso papel como pastores, né, pensando aqui mais na figura do pastor, mas outras pessoas também podem ser conselheiros, né? Mas pensando na figura mais especificamente do pastor, eu creio que a gente vê nas cartas do apóstolo Paulo que a nossa função, o nosso trabalho em relação diretamente com as ovelhas é fazer com que elas se tornem crentes maduros, né? Crentes que não fiquem nessa dependência do pastor. É claro que ela efetivamente acontece como relacionamento de comunhão, relacionamento de pastoreio, mas que elas possam ter maturidade para identificar também na palavra de Deus, né, qual é a vontade revelada de Deus para o seu casamento, para a sua maneira de educar os filhos. Então, me chama muita atenção, eu quis fazer só essas considerações de importância, né, para a vida da igreja, porque de um lado você tem essa possibilidade do pastor se perder, e às vezes ser até um meio de vaidade, de estar aconselhando, de estar, vou usar o termo aqui pejorativo, né, que não tem nada a ver com aconselhamento, o termo que eu vou usar, mas quando se perde, de dar pitaco, né, na vida dos outros, e sem assim estar fazendo de fato um aconselhamento. Então é de fato Reverendo muito Marcelo, relevante. Sim, fica à vontade. Pode dar a impressão, naquela minha fala, de que quanto mais o pastor trabalhar corretamente, menos as ovelhas precisarão dele. Pode dar a impressão de que o pastor vai ser uma peça dispensável na vida da igreja. Não preciso mais dele, porque eu já sei tudo. Aí que está o detalhe, né? Primeiro que ninguém nunca sabe tudo. Primeira coisa, ninguém nunca sabe tudo. Nem o pastor, nem ninguém. E segundo, que se eu tenho ao meu lado uma pessoa que pode me ajudar em várias áreas da minha vida, talvez eu não esteja precisando agora, mas ela tem o potencial de me ajudar em várias áreas da minha vida, eu quero sempre essa pessoa do meu lado. E o pastor há de ser essa figura que seja benquista, bem-vinda. Especialmente quando alguém faz aniversário, eu costumo dizer assim: você é uma pessoa necessária. Não é, pode dar a impressão que eu quero dizer que há pessoas que não sejam necessárias, mas tem pessoas que têm atitudes que as atitudes delas são desnecessárias. Eu quero dizer, para essa que faz aniversário, uma maneira de parabenizá-la pelo aniversário, é o seguinte: seja sempre uma pessoa necessária. Sabe aquela pessoa que coloca a cereja no bolo e a azeitona na empada? Seja essa pessoa. Seja essa pessoa que quando ela chega, oh, que bom, fulano chegou, louvado seja Deus. Quando ela está entrando na igreja, chegou um pouquinho após iniciar o culto, graças a Deus fulano veio. O pastor tem que ser essa pessoa sempre necessária. Não entenda, os irmãos não entendam que é esse meu desejo pastoral de ajudar as pessoas a ponto de elas precisarem cada vez menos de mim, significa que eu me penso dispensável. Não, eu não penso assim, não. É que eu acho que a minha presença ali não vai ser para resolver um problema.
vai ser para tomar um café com a pessoa, não vai ser para resolver o problema, vai ser para falar coisas sem muita importância, porque às vezes a gente tem que ter essa conversa também com as ovelhas, falar de amenidades, falar de coisas que nos façam rir, nos façam nos alegrar. Então, é isso que eu quero dizer, porque grande parte, e aí eu volto ao J. Adams, ele fala assim, grande parte do ministério pastoral se constitui de o pastor tentar reanimar as ovelhas. Toda hora o pastor reanima um. Ele reanima este, segura esse aqui. Quando ele olha para o lado, o outro já está quedante, já está precisando de ajuda também. Quer dizer, e ele? E ele? E esse camarada aí que de vez em quando precisa também do auxílio das ovelhas, de uma palavra de uma ovelha, que pode vir até de uma criança, como eu citei aqui. Né? Eu tenho um pastorado muito voltado também para as crianças. Eu acho que das crianças, como a própria Escritura diz, da boca dos pequeninos vem o perfeito louvor, e essas crianças são uma das razões porque eu devo continuar pregando, devo continuar exercendo, devo continuar ensinando. Ok? Se houver perguntas aí, estamos prontos a tentar responder. Tá certo, estou de olho aqui. Surgindo alguma pergunta aqui, eu vou estar passando pro pastor, né? Essa fala, né, do irmão em relação ao pastor, porque de fato às vezes nós falamos algo e pode-se ter outras interpretações, como o senhor colocou, né? Mas eu entendo que essa ação pastoral ela precisa estar sendo sempre muito bem revista, né, pelo pastor, pela igreja, porque o pastor, geralmente o pastor ele se coloca ali como, eu sou uma ovelha, né, pastoreada pelo Supremo Pastor, que está com a responsabilidade de pastorear esse rebanho, né, do qual aqui nós fazemos parte. E essa relação de busca do pastor para o auxílio, às vezes, algumas pessoas têm. No meu pastoreio, eu tenho visto isso, alguns irmãos têm essa facilidade de dizer, pastor, eu preciso conversar com o senhor, né? E a gente marca esse gabinete. No entanto, às vezes, tratando aqui da questão do aconselhamento pastoral, é triste, vou usar a palavra triste, quando um casal, por exemplo, chega na busca desse aconselhamento, ou pior ainda, quando esse casal chega apenas para conversar com o pastor que estão se divorciando. E a gente pergunta assim, mas vamos conversar, né? E aí alguém diz assim, pastor, se fosse talvez lá atrás, nós poderíamos até agora conversar. Mas às vezes as pessoas retardam essa busca por socorro, né, pastor? Então, eu assim, nessa fala do senhor aqui nesse tema, encorajar os irmãos a procurar o pastor, encorajar para que não se perca tempo, né, quando poderia ter tido um auxílio. Né? Eu sei que a casa conjugal, aí, se eu quiser falar, o senhor fica à vontade, ela é difícil. Às vezes as pessoas vão tentar resolver, e com isso vão se ferindo, se machucando e não buscaram auxílio. Né? Então, eu entendo que há algumas situações que às vezes as pessoas poderiam procurar o pastor um pouco mais cedo para tratar certas situações. É verdade. O Caná, chegou um momento que alguém falou assim, olha só, eles não têm mais vinho, não. Alguém alertou que o casal não tinha mais vinho, que é o símbolo da ausência de vida no casamento. Né? É muito complexo isso, porque quando o problema de um casal está pequeno ainda, alguns desentendimentos e tudo mais, talvez eles não percebam o momento exato de procurar ajuda. E quando procuram, já procuram para uma dissolução do casamento. E é algo extremamente complexo na vida de um casal. Se procurarem cedo demais,
correm o risco de eles se acostumarem a um aconselhamento e criar aquela dependência. Sabe, nós falamos de dependência. Eles procuraram cedo demais, e aí toda vez que tiver um problema, menor que seja, vão ao pastor. O que significa dizer que no quesito casamento, quando alguém fala assim, vou me casar, ela tem que estar com algumas coisas muito bem resolvidas, viu, Marcelo e irmão? A primeira coisa que tem que estar bem resolvida é ela entender quem ela é, cada um de per si, o cônjuge do sexo masculino e do sexo feminino, ela saber o que ela quer para si e o outro cônjuge também saber, para que eles resistam àqueles momentos de fragilidade da relação conjugal e tenham uma noção exata do momento que devem procurar ajuda. Pode não ser do pastor, pode ser daquela senhorinha farta em dias e farta em experiência. Talvez não precisem ir ao pastor. E aí aquela senhorinha vai falar assim, olha, eu vou dizer a vocês, vou contar a minha história. E talvez ela não tenha as técnicas de aconselhamento, mas ela pode dizer assim, olha, talvez seja bom, conversa com o reverendo, conversa com o pastor. Então pode ser por tabela também, essa procura ao auxílio pastoral. Então, a dificuldade é identificar o momento exato para essa busca de ajuda. Ótimo, excelente. Eu creio que esse tema, nós poderíamos fazer várias lives aqui, né, a respeito desses desdobramentos aí, né? Gary Collins lá trabalha, né, vários desdobramentos ali nos capítulos dele, né? Isso. Então, assim, e o Jay Adams de uma forma também assim, muito instrutiva, né, no que diz respeito ao exercício do aconselhamento, né? Eu vejo o Jay Adams mais técnico, né, do que o Gary Collins, né, ali no livro dele, mas eu acredito que nessa noite nós pelo menos começamos a abrir uma picada, né, a respeito desse tema, que é um tema que não é tão falado nas igrejas, né? Não é um tema de muitos sermões, né? E é um tema tão presente e encharcado, né, quando feito pelo pastor e tudo mais, encharcado de boa doutrina, né, de boa teologia. É verdade. Então, é um tema que eu acredito que seria muito bom tê-lo novamente aqui, de uma forma mais calma, e até tratarmos os desdobramentos aqui desse tema. Sem nenhum problema técnico. Sem nenhum problema técnico, com certeza. Eu lhe agradeço muito por estar aqui. O senhor, nós já conversamos até sobre outros temas aí para tratar também, mas agradeço muito. O senhor falou a respeito das crianças, realmente as crianças mexem muito com o coração do pastor, né? Eu coloquei até um videozinho que as crianças ligaram para mim, mandaram mensagem, pastor, estou com saudade. Então é muito bom, mas não sou tão criança assim, tão pequena assim, mas eu quero registrar aqui também a minha admiração pelo senhor, né? Desde o seminário, como professor, como pessoa ali a ser um exemplo para mim e com certeza por tantos outros seminaristas, né, de pastoreio também assim abençoador nas igrejas que passou. Então eu fico muito feliz. Quero dizer para o senhor que está diante aqui de um aluno, né, muito feliz por essa oportunidade aqui. Tá bom, Adriano? Passo a palavra para o senhor. Mais uma vez, muito obrigado. E aguardo outras oportunidades aí, de acordo com a sua agenda, para estarmos juntos. Ok, eu quero então mandar um abraço para você. Vou até tirar os óculos aqui, que uso os óculos para ler, né? Eu não gosto muito de aparecer assim em vídeo de óculos, não. Eu quero mandar um abraço para você, meu querido irmão, minha querida irmã, desejando que Deus abençoe sua vida. Aproveite bastante aí os ensinos do seu pastor, reverendo Marcelo de Silos, pessoa carinhosa, pessoa amável, pessoa que está sempre preocupada com o bem-estar do outro, razão porque ele tem pastoreado com esse carinho todo e que colocou Deus abençoe o coração de todos vocês. Se o pastor me permite, eu quero terminar com uma palavra de oração.
Sim, meu irmão, Ok? por favor. Amém. Ok, amém. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos profundamente, Senhor Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede de nos servindo deste canal, de uma mídia, de uma rede de internet, nós podemos levar uma palavra a respeito do aconselhamento bíblico, e este método se utiliza, ó Deus, para oferecer ajuda a alguém que esteja vivendo um momento de fragilidade em sua vida. Pai amado, que o Senhor abençoe e guarde a vida de todos os irmãos que puderam nos acompanhar e vierem a assistir esse vídeo no futuro, e elas possam também ter a vida abençoada pelo Senhor. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Reverendo Marcelo, um grande abraço, meu irmão. Amém. Tudo de bom. Deus o abençoe. Um grande abraço, meu irmão. Igualmente. Amém, amém. Obrigado, irmãos aí que estiveram conosco. Deus abençoe a vida de cada um. Hoje nós não vamos ter a oração da noite, porque estamos aqui, mas um desejo imenso aí de que a sua noite seja tranquila, um sono reparador, e que ao acordar amanhã, Deus possa renovar as suas misericórdias sobre a vida de cada um de nós. Então, uma alegria imensa ter estado aqui também com os irmãos que participaram. Muito obrigado. Boa noite a todos. Paz em Cristo, reverendo. Amém.